A paz do Senhor. Vamos para mais um devocional que hoje tem o título Deus não faz distinção entre pessoas. Deus não considera alguém mais importante do que o outro. Então Deus, ele é um Deus que ama a todos por igual. Vamos para o texto que vamos tomar por base, texto de Atos 10, 44 a 45. Que diz: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também aos gentios. Então, Pedro aqui ele reconhece que Jesus ele não fazia acepção de pessoa. O poder do Espírito Santo não era só para os judeus, mas era para todos, tanto judeus como gentios. Então, o ser humano ele sempre tem esta mania de dividir entre rico e entre pobre, entre instruído e ignorante, entre a igreja e os de fora. Mas a lição de hoje ela nos declara, ela nos ensina. Deus ele não faz distinção de pessoas. Em Jope, ali naquela cidade, Deus derrubou ali aquele muro, o muro que existia naquele século. Aquela separação, aquela divisão entre judeu e gentio. Então Deus ali ele faz uma nova forma da igreja viver, daqueles que serviu a Cristo se comportar. Então o Espírito Santo, ele provou isso, caindo sobre os gentios também. E ali a gente vê que Deus, ele fez o extraordinário entre os gentios também, fazendo a sua vontade. E o Espírito Santo desceu sobre eles. Então hoje nós vamos ver duas verdades sobre este assunto. A primeira dela, a promessa é para todos. E a segunda, em Cristo o muro caiu. Então, vamos falar primeiro sobre essa promessa de Deus que é para todos, que é para toda a carne, para todos que se encontram em Cristo Jesus. Joel ele já falava disso. O profeta Joel, no capítulo 2 e o versículo 28, ele diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todos. Joel não disse que seria sobre alguns ou sobre uma nação, seria sobre todos. Mas muitas vezes o homem não se atenta ao que as Escrituras está dizendo, que o Espírito Santo era para todos. O profeta Joel, ele já havia anunciado, então não seria só para os judeus, seria para todas as pessoas. E dentro dessa verdade, vamos ver três verdades aqui sobre essa promessa. A primeira delas, Jesus reconhece a obra do Espírito Santo. Então, reconhecer Jesus é uma obra do Espírito Santo. Então, se você reconhece a Jesus, é porque o Espírito Santo é quem fala ao seu coração. Então, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. A gente vê lá em 1 Coríntios 12 e 3 que diz: Portanto, vós quero fazer que vocês compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem capacita a nós entendermos que Cristo, ele é o Senhor de nossas vidas. Então, não é uma declaração intelectual, é revelação do alto. Não é algo que você formou uma frase qualquer, uma frase do intelecto humano, mas é o Espírito Santo que revela para cada um de nós. 1 João 4 e 2 diz: Nisto conhecereis o meu Espírito, o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Então,
como eu vou discernir o Espírito? Então, todo Espírito que confessa que Jesus, ele veio em carne e habitou entre nós, ele morreu e ressuscitou, ele é de Deus. Então, nós temos que cada dia confiar no poder do Espírito Santo. A segunda aqui é a condição da fé, né? Então, a fé, ela é que nos leva à graça, porque também a fé, ela vem de Cristo. A porta está aberta, o convite é universal. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa, né? Então, é uma obra que o Senhor já estava fazendo desde quando ele estava pregando a palavra de Deus. E os apóstolos, eles continuaram. E a gente vê isso aí em Atos 16, 31, que o Senhor diz, crê no Senhor Jesus. Aqui era, na verdade, Pedro falando, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, nós temos que viver na presença do Senhor e crendo cada dia neste Jesus que fez maravilhas por nós. Pois nós era para estarmos mortos em Cristo, mas ele reviveu. Ele nos trouxe a vida outra vez, morrendo por nós na cruz. E aí nossos pecados foram perdoados e agora nós estamos em Cristo Jesus, vivendo uma nova vida. E esta vida agora ela não pertence mais a este mundo, mas pertence ao céu. Então temos que entender que aqui nós vivemos como peregrino nessa terra. A nossa morada é celestial. Então, essa nova vida que Deus nos deu é para nós vivermos aqui de uma forma que este mundo não pertença mais a nós. Nós temos que viver para Cristo. Terceiro, aqui o Espírito confirma. Enquanto Pedro pregava, né, o Espírito caiu sobre todos. E eles falavam em línguas e magnificavam a Deus. Então, você vê, enquanto Pedro estava ali pregando a palavra ali, o Espírito caiu sobre todos, tanto judeu como gentio, e eles entendiam que ali era o poder de Deus. Então, Atos 10 e 46 diz, porque os ouviram falar em línguas e magnificaram a Deus. Então, eles glorificavam a Deus. Dizia, Senhor, que extraordinário. Então, Deus mesmo, ele autenticou que os gentios também eram povo dele. Então, Deus mesmo, ele aceitou e ele mostrou para aqueles apóstolos e discípulos que Deus era Deus dos gentios também. Então, se Deus derrama o Espírito sem acepção, quem somos nós para colocar barreiras? Então, se Deus ele derrama sem acepção de pessoas, sem fazer distinção, quem é o homem para colocar barreira para aqueles que querem servir a Cristo? Então, nós não podemos colocar barreira, porque Cristo ele é o mesmo para todos aquele que crê, que obedece e buscam a Ele. Então a gente vê em Atos 10, 47, respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo. Então, se Deus estava fazendo, quem era o homem para dizer que não? Ou colocar empecilho? Então, era melhor obedecer. Sempre é melhor obedecer à voz do Espírito Santo. E a segunda parte dessa mensagem que nós vamos falar, o segundo ponto aqui, em Cristo o muro da separação caiu. Em Cristo a divisão daquele povo caiu. E agora todos eram um. A gente vê isso lá em Efésios, capítulo 2 e o verso 14, que diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando o muro de separação que estava no meio. Então, Cristo ali derrubou este muro de separação. E agora todos poderiam ser um em Cristo Jesus. Agora todos nós somos igreja
em Cristo. Igreja é uma união. Existe várias denominações aqui no Brasil e no mundo, né? Mas nós sabemos que a Igreja de Cristo, ela não faz parte somente de uma denominação. Ela é a igreja invisível, que tem em uma, tem em outra, em outra, em outra, vai ter pessoas que faz parte da Igreja de Cristo. Porque só Cristo, só Deus, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. A gente pode se passar-se por bom, mas Cristo, Ele conhece o íntimo de cada um de nós e sabe como cada um de nós somos, se somos igreja ou se estamos só fingindo. Então, a história humana ela é cheia de divisão. E a gente vê essa divisão entre rico, entre pobre, entre livre, entre escravo, entre judeus, entre gentios. Então, a gente vê também divisão de cores. Um é de uma cor, outro é de outro. Mas nós temos que saber que todos somos iguais perante Deus. Então, para Deus, não é a classificação social que vai identificar se você é de Deus ou se não. Não é a cor de uma pessoa, não. Cristo, ele chama a todos a crerem nele e todos serem salvos. Então, nós temos algo que é maravilhoso. Ele não faz distinção de pessoa. Você não consegue comprar a salvação. Se pegar o homem mais rico do mundo, ele não consegue comprar a salvação, porque ela é de graça, ela é para todos. Já pensou se pudesse comprar? Mas não é assim. Então, Deus lhe deu gratuitamente para todos. Gálatas 3:28, ele nos diz: Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo, mas Cristo veio para unir. Então, aqui nós vamos ver três verdades que nos mostra como Cristo ele veio unir. Cristo, ele é nossa paz. É o primeiro ponto aqui desta verdade, dentro desta verdade. Ele fez dois em dois só um povo. De dois povos ele fez um. Então, de gentios e judeus, ele fez um só povo. Então, Deus, ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz, para dar a salvação de nossos pecados. Então, ele é um Deus amoroso, é um Deus que faz algo extraordinário e não faz acepção entre pessoas. Então, judeus e gentios, agora eles são o que? Irmãos, faz parte da mesma igreja. Então, não há mais puros e impuros. Aqui é o segundo ponto dentro dessa verdade. Pedro teve uma visão do lençol, ou a visão do vaso, como alguns dizem. Atos 10:15 diz, e segunda vez lhe disse a voz, não faça tu comum ao que Deus purificou. Então Pedro, dentro daquela visão, ele vê ali alguns animais que para os judeus era impuro, era algo que eles não comiam. Pedro disse, de maneira nenhuma, jamais os meus lábios tocaram coisa impura. Então eu não como. Eu não vejo Jesus ali falando mata e come. E ele ali ficou resistindo, mas depois ele entendeu que Deus ele não faz acepção de pessoas. Então Deus ele disse, ao que Deus purificou, não chames comum, não chames imundo. Então, o que Deus purifica, ele se torna santo, ele se torna amável, ele se torna puro. Então, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Então, em Cristo, todos nós somos um. Então, a terceira que nós vamos falar aqui é a graça, ela ultrapassa fronteiras. Então, a obra da graça não se limita a um povo. Pela fé, todos somos incluídos na promessa da salvação. A gente vê em Gálatas 23:26, porque todos sois filhos de Deus
pela fé em Cristo Jesus. Então, todos nós somos filhos de Deus. Mas em que? Pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Todos nós somos filhos de Deus. Então, Pedro, ele entendeu. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Atos 10:34. Então, Pedro, ele abriu a boca e ele disse, olha, reconheço que Deus ele não faz acepção de pessoa. Ele chamou a todos e ama a todos. Para nós concluirmos, Gálatas 3:26-28 diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Não há judeu nem grego, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então temos que entender que em Cristo somos um corpo, somos a igreja. Então, fora de Cristo não tem este corpo. É o que Cristo diz. Eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo, os ramos. Então, se o ramo não estiver ligado a Cristo, ele seca e morre. E, como o próprio Cristo disse, o que é que acontece com o galho? Que ele cai, que ele se separa. O que? O agricultor vai lá e queima. Então, nós temos que viver ligado em Cristo. Então, pare de classificar as pessoas. Deus ele já classificou todos nós. Todos nós somos pecadores e todos precisamos da graça de Deus. Então, não precisa você ficar classificando mais as pessoas, porque Deus ele já fez isso. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da graça de Cristo, desta graça maravilhosa, que é um presente, uma dádiva de Deus para nós, um tesouro que Ele nos deu a salvação. E este tesouro nós temos que zelar deste tesouro. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então nós só podemos se chegar novamente através de Cristo Jesus. Ele é esta ponte. Não há outro, somente Cristo. E todos que creem recebem o mesmo Espírito. Em Efésios 1:13 diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, cada um de nós fomos selados em Cristo. Agora fazemos parte desta nova aliança, deste novo povo, a Igreja de Cristo. Então, a pergunta hoje é, tem alguém que você excluiu do seu coração, que Deus ele já incluiu na cruz? Então, nós temos que olhar para nós mesmos. Tem alguém que a gente não gosta, mas que Deus ele já incluiu ele na cruz? Ele já está o seu nome escrito no livro da vida? Então, é melhor nós amarmos. É melhor nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Porque se Cristo incluiu, quem somos nós para excluir de nossas vidas? Então, é melhor nós obedecermos. É melhor nós buscarmos. É melhor nós adorarmos o nome dele. E vivermos sempre em união. Então, se você quer viver essa unidade, essa transformação de Deus em nossas vidas, então que nós venhamos dizer, Senhor, quebra todo o preconceito que há em mim. Senhor, muda a minha forma, a minha maneira de se comportar. Senhor, me ajuda a ver o próximo como o Senhor vê. Porque Deus ele conhece o coração. Então, que nós viemos dizer, Senhor, abre o nosso entendimento através do Espírito Santo, para que nós enxergamos o próximo assim como o Senhor vê. E que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça e da sua misericórdia e derrame de suas bênçãos sobre cada um de nós. Amém.